professor Igor, professor Hilton Koch, o presidente Euderson Tourinho, ele está impossibilitado de participar presencialmente agora no momento, virtualmente, porém, a gente, como é uma tradição, a gente chama para compor a mesa os presidentes Aguri e Hilton Koch, que são os presidentes que vão ajudar. O professor Biocchini também, ele ajuda nessa coordenação, e eu já apresentei você, me deu a autoridade de te apresentar como chefe de um serviço, colaboradora do INCA e das Oncoclínicas. Obrigada a todos, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar trazendo esse assunto que, na verdade, eu acho que a gente tem muito para acrescentar, né, em relação à prevenção. Hoje o tratamento de câncer, ele está cada vez mais avançado, a gente consegue aumentar a sobrevida de muito tipo de câncer em pacientes metastáticos, mas a gente tem deixado ainda muito a desejar na prevenção. E aproximadamente 50% dos diagnósticos a gente poderia evitar com a prevenção. Eu não sei, eu enviei a apresentação porque eu não consegui compartilhar aqui Aparece para mim que o anfitrião não está deixando eu compartilhar a apresentação. Mandei por e-mail para o suporte. Será que ele conseguiu já? Pronto, eu habilitei nesse momento. Você pode tentar de novo, por favor? Samantha, o presidente Aquiles está presente. Estou tentando falar com a Samantha para avisar que o Aquiles está presente. Obrigada, presidente Zaguri. Gostaria de retificar que o professor Aquiles e o presidente Aquiles também vai compor a mesa, Elisa. Bom, então, boa noite a todos. Podemos começar, então? Vamos lá. Bom, eu estou um pouco atrapalhada porque eu estou pelo iPhone e olhando a tela do computador. Vocês conseguem me ver e ouvir, né? Sim, alto e claro. Tá. Então, assim, para a gente começar a falar sobre prevenção, eu vou dar uma resumida, assim, mas um resumo mesmo muito en passant sobre carcinogênese, porque também, se a gente fosse falar sobre carcinogênese, seria uma aula de mais de 1 hora, né? Só para a gente entrar no ambiente da oncologia, a carcinogênese é um processo, né, complexo, que envolve várias vias, envolve vias de biologia molecular, vias de sinalização, e é um processo no qual a função normal das células ela está alterada, causando um crescimento celular anormal em um órgão ou um tecido. Hoje, nós já temos, através de estudos, evidências que confirmam que fatores ambientais, fatores de estilo de vida, eles estão envolvidos no desenvolvimento de diversas neoplasias. Esses fatores, eles atuam como carcinogênicos, que são fatores que vão causar dano no DNA da célula, vai gerar mutações e acarretar na proliferação celular descontrolada. Dentre esses fatores ambientais, a gente pode listar os fatores químicos, né, o tabaco, que a gente conhece, aflatoxinas, as toxinas presentes em grãos e cereais. A gente tem uma quantidade muito grande dessas toxinas nos amendoins, e é uma causa de câncer de fígado. Os carcinógenos físicos, que são as irradiações ultravioletas, o asbesto, o radônio, vírus, Helicobacter pylori, responsável pelo câncer de estômago, HPV, vírus de hepatite B, hepatite C, e fatores relacionados ao estilo de vida, exposição excessiva à luz solar, as mulheres que hoje em dia está meio fora de moda, mas na época dos anos 80, início dos anos 90,
as mulheres queriam muito se bronzear, aquela exposição exagerada na praia e naquele modismo das câmeras de bronzeamento. Uma dieta pobre em frutas e vegetais e sedentarismo. Bom, para falar em prevenção, a gente tem que falar um pouquinho de epidemiologia, também de uma forma muito rápida, muito simples. A epidemiologia é o estudo da doença em populações, incluindo a sua distribuição nessa população, fatores determinantes, sua história natural e sobrevida. No campo da oncologia, o foco principal da epidemiologia é basear ela se baseia no conhecimento da incidência e das taxas de mortalidade em câncer, com o intuito de identificar fatores de risco e estratégias de prevenção. Além disso, a epidemiologia ajuda a gente a identificar desfechos de tratamentos como a sobrevida dos pacientes e as sequelas a longo prazo de um tratamento. As estimativas atuais, elas mostram que, anualmente, ocorrem mais de 18 milhões de casos de câncer e mais de 9 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a principal causa de morte ainda é o câncer, e isso gira em torno de 600 mil pessoas morrendo da doença todo ano. Nesse quadro, eu coloquei a estimativa do INCA sobre os tipos de tumores em relação aos seus sítios primários no sexo feminino. Eu acho que, por conta da pandemia, eles não atualizaram, essa estimativa foi para 2020. Então, a gente vê, em primeiro lugar, a mama feminina, segundo lugar, colo e reto, terceiro lugar, câncer de colo de útero, e, em quarto lugar, câncer de pulmão. Então, assim, apesar do câncer de pulmão, colo e reto, eles não serem neoplasias específicas do sexo feminino, a gente vai acabar abordando um pouco, porque são neoplasias que têm uma incidência muito grande no sexo feminino também. A prevenção primária do câncer, ela se concentra na modificação desses fatores de riscos ambientais e no estilo de vida que levam à formação do câncer e, consequentemente, reduzindo a sua mortalidade. A gente estima que aproximadamente 50% das neoplasias podem ser evitadas com a prevenção, e hoje a gente já consegue, através da biologia molecular, determinar uma relação muito mais clara entre os fatores ambientais e os fatores genéticos. A prevenção, então, ela acaba sendo a principal arma que a gente tem para interferir no processo da carcinogênese e impedir o aparecimento do tumor. Então, o tabagismo, ele aparece para a gente como a principal causa de câncer. A pessoa que fuma, ela tem 10 a 20 vezes mais chance de ter um câncer do que a pessoa não fumante. E o tabagismo ele não está relacionado somente ao câncer de pulmão, ele está relacionado ao aparecimento de outros tipos de tumores, como leucemia, câncer da cavidade oral, seios paranasais, toda a região por onde a fumaça entra em contato, a gente tem essa correlação. Então, o tabagismo ele representa a maior forma de prevenção primária do câncer. Cessar o tabagismo é importante até para os nossos pacientes oncológicos. Então, muitos pacientes oncológicos, a gente orienta que eles parem de fumar. Parar de fumar vai mostrar um benefício em qualquer etapa do tratamento. Se o paciente já tiver um câncer, ele impede que ele possa ter um segundo tipo de neoplasia relacionada ao cigarro, e também os desfechos do tratamento, as respostas aos tratamentos, elas são melhores se o paciente parar de fumar. Exposições ambientais são os carcinógenos que a gente pode modificar. No ambiente, a gente falou já da radiação solar excessiva, radiação ultravioleta, poluição do ar,
gás radônio, arsênico, nós já sabemos, responsáveis também pelo câncer de pulmão. Em relação à exposição ao sol, mas ainda hoje, mais de 1 milhão de casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. Os tipos de câncer não melanoma, que são os espinocelulares, junto com base celular, eles estão relacionados mais à exposição do sol durante toda a vida. Enquanto que o melanoma, o risco maior são aquelas exposições solares mais intensas, esporádicas, em que as pessoas vão à praia, se queimam, formam bolhas, principalmente na exposição durante a infância e adolescência. Em relação às camas de bronzeamento, na verdade, ela é classificada como carcinógeno humano. Ela aumenta 75%, ela gera 75% de risco de melanoma em pessoas que utilizaram as cabines antes de terem 35 anos. Então, é um risco absurdo se expor a esse tipo de câmara e gerar esse risco. As recomendações são que, na verdade, todos os indivíduos devem limitar o tempo de exposição solar, usar chapéus, protetores, sempre com filtro acima de 30, e evitar, né, que as crianças e adolescentes, geralmente essas exposições solares são muito mais frequentes nessa faixa etária do que na vida adulta. Em relação à atividade física, parece que uma redução da atividade física e o sedentarismo ele está associado a 5% das mortes por câncer. Para as pessoas que não fumam, teoricamente, fazer exercício físico seria a melhor forma de prevenção, né? Para quem fuma, seria retirar o cigarro. Para quem não fuma, seria não ser sedentário. E ele está relacionado, a atividade física está relacionada à diminuição da incidência de diversos tipos de câncer, mais comumente o câncer de mama e cólon. Voltando. Em relação à obesidade, a gente já tem comprovação, através de estudos, que o excesso de peso está relacionado a um risco aumentado de muitos tipos de câncer. Mama, cólon, vários tipos de tumores. E estima-se que 20% dos tipos de câncer estão relacionados à obesidade. Então, assim, na verdade, são vários estudos que vêm sendo feitos, avaliando esses fatores de estilo de vida. Lógico que são estudos que ficam difíceis, às vezes, da gente ter uma avaliação exata, porque são estudos com metodologia diferente, tudo que é relacionado a estilo de vida é difícil, porque a população aderir é complicado, mas todos os estudos estão tendendo a mostrar essa correlação. Em relação à obesidade, a gente tem estudo, inclusive, que comprova que o paciente que tem câncer, ele, mesmo que tenha tido um câncer, tenha sido tratado, a presença da obesidade leva a um risco aumentado de recidiva de doença também. Então, a gente tem agora tentado orientar o paciente a manter o peso adequado, uma alimentação saudável. Outros estudos que também avaliaram métodos para perda de peso, como assim, cirurgia bariátrica, todos esses estudos também estão tendendo a mostrar que a perda de peso leva à diminuição tanto da incidência quanto da mortalidade do câncer. Em relação à dieta, os estudos ficam ainda mais difíceis de tentarem determinar alguma causa, porque a dieta é mais complicado ainda, paciente com comportamental, lembrar o que comeu, mas, de modo geral, os estudos estão tendendo a mostrar que alguns tipos de alimentos realmente podem levar ao aparecimento do câncer, enquanto outros teriam algum efeito protetivo. Esses resultados acabam sendo inconsistentes,
mas a nossa impressão é que realmente frutas, vegetais, uma alimentação mais saudável possível acaba sendo benéfica e impedindo o aparecimento do câncer. Vários estudos têm tentado correlacionar a gordura na dieta e o aparecimento do câncer. Porém, assim, até agora, nenhum estudo conseguiu determinar isso com exatidão. Existe uma tendência em relação à gordura total, não. Então, fica agora mais a dúvida em relação a que tipo de gordura poderia ter uma correlação. Se uma gordura saturada, insaturada ou trans afetaria mais a incidência de um tipo de câncer ou não. Independente disso, assim, de qualquer forma, como os estudos para a obesidade já determinaram que realmente existe um risco relacionado à obesidade, se a gente pensar em gordura, a gente vai pensar no suporte calórico maior, que leva à obesidade e, consequentemente, também levaria ao aumento da incidência de câncer. Em relação à carne vermelha, a gente tem dados da correlação da carne vermelha ao aparecimento de câncer coloretal. A gente ainda não tem de outros tipos de tumores, mas de coloretal existe essa associação. Não se sabe exatamente o que, se seria a carne consumida em altas temperaturas, que liberaria alguma substância. De qualquer forma, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ela classificou a carne processada como cancerígena. Em 2020, a última diretriz da American Cancer Society sobre atividade física e para a prevenção do câncer recomenda que as pessoas tenham uma dieta saudável e essa dieta seja definida como uma variedade de alimentos vegetais de várias cores, verde escuro, vermelho, laranja, leguminosas, grãos, e que seja limitado o consumo de carne, limitado a 2 vezes por semana, limitar comidas processadas, bebidas adoçadas com açúcar e produtos com farinha refinada. Em relação às frutas e vegetais, os estudos, o problema desses estudos são estudos, alguns são caso-controle, alguns são prospectivos, estudos randomizados a gente tem poucos, porque é uma população muito difícil de colocar dentro desses estudos todos. Mas, em relação a frutas e vegetais, existe também essa tendência à associação com o aumento de proteção. Essa análise conjunta de 14 estudos concluiu que comer mais de 800 gramas de frutas e vegetais diminuiu o risco em relação a uma população que consumiu 200 gramas ao dia. A ingestão de fibras também já foi determinada como estar associada à redução do risco de doenças, de outros tipos de doença e do câncer coloretal, principalmente o câncer coloretal distal. Tem uma tendência muito forte também de tentar correlacionar a carga glicêmica com o risco. A gente sabe que a insulina ela promove a proliferação celular e tem uma hipótese forte que a hiperinsulinemia poderia levar a certos tipos de câncer, ainda mais pacientes com diabetes 2, tem alguns tipos de câncer que estão relacionados ao diabetes tipo 2, tipo câncer de endométrio, mama, e então vários estudos têm tentado isso e parece, assim, como todos, alguns resultados ambíguos. Alguns não conseguiram determinar, enquanto outros estudos estão tendendo a determinar essa correlação.
Vitaminas e micronutrientes, essa foi a tendência também de tentar demonstrar que esses suplementos vitamínicos poderiam levar a uma proteção contra o câncer, e, na verdade, os estudos que investigaram isso, eles foram uma decepção. Conseguiu-se provar que, na verdade, nem vitamina C, nem vitamina E seria benéfica para a prevenção. Então, existe até uma recomendação de que, pelas evidências atuais, a gente não deva recomendar nem a favor nem contra esses suplementos multivitamínicos na tentativa de diminuir o risco de câncer. Às vezes o paciente acaba gastando dinheiro à toa e ele não tem uma deficiência de vitamina e, na verdade, a gente não vai estar ajudando. O cálcio, os estudos comprovaram que, na verdade, a ingesta de cálcio está associada à redução do risco de câncer coloretal. Esse não tem dúvida, os estudos, isso está comprovado, e a gente tem feito suplementação de cálcio. Em relação ao álcool, a ingesta do álcool, mesmo que em quantidades leves, ela leva ao aumento do risco de câncer de colo, mama, esôfago, orofaringe. O ideal é que não seja consumido álcool. Infecções, né? Então, a gente tem vários vírus, o HPV, correlacionado com câncer de colo de útero, vírus de hepatite B e C, câncer hepatocelular, HTLV1, alguns tipos de leucemia, o HIV, a gente tem uma incidência maior de câncer de colo de útero, canal anal, sarcoma de Kaposi, o Epstein-Barr, linfomas, e o Helicobacter pylori, câncer de estômago. Como é feito o rastreamento? Diferente da prevenção primária, o rastreamento, que é a prevenção secundária, é a ação que a gente utiliza para detectar a neoplasia em estágio inicial, né? Principalmente em pacientes que estão assintomáticos. Nesse sentido, a gente consegue ter um diagnóstico precoce que permita um tratamento mais efetivo, com menos efeitos, menor morbidade e menor mortalidade. Para rastrear o câncer, demanda uma conscientização muito grande da população e dos agentes de saúde também. O conceito da prevenção secundária seria que alguns tumores têm maiores chances de cura, melhor sobrevida e melhor qualidade de vida quando diagnosticados precocemente. A gente teria duas formas de rastreamento, que seria, primeiro, um rastreamento organizado, em que a gente tem as ações, as diretrizes, a gente define uma população com a idade X, que vai fazer o exame Y de tanto em tanto tempo, e a gente tem um rastreamento oportunístico, que depende da oportunidade. Por acaso o paciente foi no consultório com conta de uma dor de garganta, e aí você acaba aproveitando e perguntando, como que está o preventivo? Está em dia? Mamografia? Não está, aproveita e solicita. Isso, acho que essa é uma ação importante, porque a gente, na oncologia, a gente acaba vendo muito paciente que chega para a gente que nunca fez uma colonoscopia, e tinha indicação de fazer o rastreamento. Mulheres que não estavam em dia com preventivo. Eu acho que mais da parte coloretal que a gente vê muito paciente não fazer o rastreio. Então, às vezes é importante o paciente ter o seu cardiologista, endocrinologista, aproveita e faz essa investigação, pede, solicita. Eu acho que isso ajudaria muito e a gente ia diagnosticar muito mais precocemente do que a gente tem diagnosticado. Bom, vou falar agora um pouco desses tumores mais frequentes nas mulheres. Câncer de mama. Então, o rastreamento, é isso que eu falei, quanto mais cedo for a detecção, a gente pode falar em cura, melhor são as chances de sobrevida, menores os traumas, diagnosticar um câncer de mama inicial, faz só uma segmentectomia, não precisa tirar a mama toda, então é o menor trauma físico, é o menor trauma psicológico, os tratamentos são menos agressivos. Quais são os fatores de risco por câncer de mama? A idade, né? Quanto maior a idade, maior
o pico de incidência por volta da 6ª década de vida. Como a gente falou, a obesidade ou sobrepeso, sedentarismo e consumo de álcool, exposição frequente às radiações ionizantes. Esse tipo de radiação para provocar um câncer tem que ser uma coisa muito, muito exagerada, que a gente acaba não vendo. Radioterapia, sim. Radioterapia, a gente vê câncer pós-radioterapia, após anos. Em relação à história reprodutiva, pacientes que tiveram a menarca antes dos 12 anos, nulíparas, primeira gestação após os 30 anos, não ter amamentado, menopausa após os 55 anos, ou seja, os pacientes que têm uma menarca muito precoce, uma menopausa mais tardia, ficam num período reprodutivo sendo expostas ao estrogênio e à progesterona, porque a estrogênio e a progesterona está relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama, ter feito uso de anticoncepcional oral por tempo prolongado, reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos. Esses dois são controversos, a gente tem estudos que às vezes sugere, às vezes não sugere, mas, assim, dá um pouco de receio, assim. Eu tenho receio, às vezes, até de indicar, o paciente perguntar se pode tomar suco de soja, alguma coisa, eu acabo pedindo para não tomar com medo do fitoestrogênio. Em relação aos fatores hereditários e genéticos, na história familiar de câncer de ovário, câncer de mama em homens, câncer de mama em mulheres, principalmente mulheres com menos de 50 anos. Pacientes com a mutação, né, dos genes BRCA1 e BRCA2 possuem um risco elevado de câncer de mama. A maior parte das neoplasias de mama, elas não são hereditárias, 90% a 95% são esporádicos, não familiares, e só 5% a 10% estão relacionadas à mutação do BRCA1 e BRCA2. Esses genes são supressores tumorais, são genes que controlam a proliferação desordenada das células. Quando eles estão mutados, essas células começam a se desenvolver e levam ao tumor. As mulheres que têm a mutação nesses genes, elas têm 80% de chance de desenvolver câncer de mama em algum momento da vida. Homens também podem desenvolver a doença, homens é bem mais raro, corresponde a 1% de todos os tipos de câncer de mama. Bom, aqui está repetindo, né, a prevenção primária, como que a gente atuaria, seria atuando nos fatores de risco, tentar orientar as pessoas a mudar os hábitos de vida, no caso, ter uma alimentação saudável, controlar o peso, reduzir o consumo de álcool e adotar práticas de atividades físicas regulares. E a prevenção secundária, as pacientes deveriam estar alertas aos sinais e sintomas do câncer de mama, fazer mamografia de rastreamento e o exame clínico pelos médicos profissionais de saúde. Sinais e sintomas do câncer de mama, isso a gente utilizou durante muito tempo para as pacientes que faziam autoexame da mama, para ficar atenta a modificações no formato, na forma, na pele, nódulos, mobilidade. E hoje em dia a gente não utiliza mais o autoexame como um método de rastreio. Na verdade, o autoexame, a orientação é que a mulher utilize o autoexame como uma forma de conhecer o seu corpo, saber da importância do câncer de mama, mas os estudos não mostraram diferença na mortalidade com o autoexame. Então, eles não fazem mais parte do rastreio, só ficam indicados. Por ter um custo que não existe, e é interessante que a mulher se conheça, eles ficam indicados nesse sentido. E outro benefício é que, às vezes, entre uma consulta e outra, de um ano para outro, pode aparecer alguma coisa e a própria mulher detectar. E a mamografia. A mamografia, sim, é um método de rastreio para a detecção do câncer de mama. As diretrizes do Ministério da Saúde é que mulheres, né, entre 50 a 69 anos façam mamografia a cada 2 anos. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a indicação é fazer anualmente, a partir dos 40,
E mulheres que apresentam fatores de risco alto, né, história pessoal ou familiar de câncer, elas devem iniciar esse rastreio antes dos 40 anos. O exame clínico da mama pelo NCCN é um órgão que a gente utiliza muito, a gente da oncologia, para as diretrizes deles, o exame clínico, intervalo de 1 a 3 anos, a partir dos 20 anos até os 39, a partir de então, anualmente. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, inicia a partir de 30 anos, devendo ser realizado anualmente. O ultrassom das mamas, ele é apenas um método complementar à mamografia, ele não substitui a mamografia e ele também não é recomendável como método de rastreamento. Bom, quando que a gente deve suspeitar se existe uma mutação do BRCA1, BRCA2? Quando existe um aumento da incidência de câncer de mama na família, vários parentes de primeiro grau acometidos, mulheres jovens, né, do que a média, aparecendo com câncer de mama, história de câncer de ovário na família, câncer de mama em homens na família, câncer de próstata agressivo em homens jovens e câncer de pâncreas. Quando a gente pesquisa a mutação, câncer de paciente que tenha idade menor ou igual a 45 anos e diagnóstico de câncer de mama, câncer de ovário, a gente pesquisa em todas as pacientes. Câncer de mama, triplo negativo, quem não é mastologista ou ginecologista ou oncologista, a gente, na célula do tumor do câncer de mama, a gente, em algumas células, a gente tem receptores de estrogênio e progesterona, e outro receptor chamado ER2. Então, existe um subtipo molecular que é triplo negativo. Esses 3 receptores são negativos e eles denotam um pior prognóstico, uma menor resposta à terapia. Então, o câncer de mama triplo negativo geralmente está associado, uma parte grande está relacionada à mutação do BRCA1 e BRCA2. Pacientes, né, com descendência judaica, somente Ashkenazi, e câncer de mama em homens. Rastreamento para essas pacientes que sabidamente têm a mutação, é um exame clínico a cada 6 a 12 meses, a partir dos 25 anos, ressonância anual. Nessa população com a mutação, está indicado fazer ressonância de mama. Outra coisa que a gente também tem discutido muito, os pacientes até questionam, é fazer a cirurgia redutora de risco, né? Mastectomia bilateral para essas pacientes e oforectomia bilateral. Bom, em relação ao câncer coloretal, o segundo mais comum na mulher, os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, dieta rica em carnes vermelhas e carnes processadas, o tabagismo, álcool. Esses cinco fatores, a gente vê que são fatores que podem ser modificáveis, a gente tem que tentar orientar a modificação desses hábitos. E esses fatores que não são modificáveis, né? É mais comum após os 50 anos, quando a pessoa tem um histórico pessoal de pólipos adenomatosos, aumenta o risco de evoluir para câncer coloretal, histórico pessoal de doença inflamatória intestinal, retocolite ou doença de Crohn, histórico familiar de câncer coloretal e as síndromes hereditárias. 5% das pessoas que desenvolvem câncer, eles herdaram mutações genéticas que causam a doença. Sempre o hereditário é o mais incomum. Para pessoas, como é feito o rastreamento, pessoas com risco aumentado para câncer coloretal, a recomendação hoje é que o rastreamento ele se inicie antes dos 45 anos. E quem são essas pessoas com risco aumentado para câncer coloretal? São essas situações que a gente falou agora.
história, já ter tido história anterior de câncer de cólon, história familiar importante para câncer coloretal, doença inflamatória intestinal, as síndromes hereditárias, como a polipose adenomatosa familiar, ou a síndrome de Lynch, ou ter realizado radioterapia no abdômen ou na região pélvica. As pessoas que não têm o alto risco para câncer coloretal, que não têm essas características, hoje a recomendação do screening se está iniciando a partir dos 45 anos. A idade diminuiu, antes eram 50 anos, agora a recomendação é iniciar com 45 anos. Esses exames seriam o FIT anualmente, pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, né? Os guidelines colocam que o ideal seria o médico discutir com o paciente qual seria a melhor forma de screening, já que muitas pessoas têm medo de fazer colono, não gostariam de fazer colono. Os 3 primeiros, o FIT, sangue oculto, o DNA, eles só diagnosticam câncer, já diagnóstico de câncer. A gente não consegue diagnosticar pólipos, né? E alguns pólipos eles podem se tornar câncer no futuro. Eu acho que o melhor é mesmo fazer a colonoscopia a cada 10 anos. Se a pessoa não tiver nada, pode repetir a cada 10 anos. Se tiver pólipo, aí dependendo do tipo, do tamanho, da característica, aí às vezes tem que repetir a cada 2 ou 3 anos. Câncer de colo de útero, terceiro de incidência na mulher. Os fatores de risco, a infecção pelo HPV, o histórico sexual, na verdade, a gente falava muito de pacientes promíscuas, na verdade, é um comportamento sexual que leva a uma maior exposição ao vírus, né? Iniciar a atividade sexual muito cedo, ter muitos parceiros, ela está se expondo a maior chance de entrar em contato com o vírus. Imunossupressão, infecção por clamídia, uso de anticoncepcionais orais, aí deve ser mais pelo fato de usar anticoncepcional e abrir mão do uso do preservativo. Múltiplas gestações também é mais comportamental, provavelmente pessoas que tiveram o início da atividade sexual muito cedo, e situação econômica, o nível socioeconômico baixo, baixa adesão aos programas, né, de screening, de dificuldade de acesso à realização de preventivo. Rastreamento, apesar no Brasil a gente adota a realização do preventivo anualmente, a recomendação, na verdade, a cada 3 anos, após 2 exames normais consecutivos no intervalo, né, anual, né, com diferença de 1 ano. Eu trabalho no HC2, que é a unidade do INCA que trata de tumores ginecológicos, e a gente vê de tudo, sim. Na verdade, tem pessoas que até fazendo anualmente, qualidade técnica, né, do exame preventivo muito ruim, né? Pessoas que não estão fazendo de uma forma adequada. Uma pena, porque é uma doença que pode ser diagnosticada no início, a gente não precisava ver tanto caso avançado como a gente tem visto. Câncer de pulmão, a 4ª incidência, todo mundo sabe, né? Relacionado ao tabagismo, os fumantes passivos também, um risco aumentado, exposição ao radônio, exposição ao asbesto e poluição. Em relação ao câncer de pulmão, para a população não tabagista, a gente não tem orientação de rastreio, mas para os tabagistas existe um grande estudo que foi realizado que mostra que a realização de tomografia em baixas doses ela foi capaz de reduzir a mortalidade por câncer de pulmão. E para também mencionar, né, mais 2 tipos de câncer da mulher, o câncer de ovário, né, relacionado também à idade mais avançada, relacionado à obesidade, mais uma vez, outra doença, obesidade, mulheres que tiveram filhos após os 35 anos, têm um risco maior, que fizeram tratamento para fertilidade,
terapia hormonal após a menopausa. Essa terapia hormonal seria com o estrogênio puro. A terapia hormonal combinada, né, de estrogênio com progesterona, não aumenta o risco de câncer de ovário. Histórico familiar, neoplasia ovário, mama e colo retal, a gente também falou anteriormente, as síndromes hereditárias e um histórico pessoal de câncer de mama. O câncer de ovário, a gente também não tem determinação de screening. O ruim do câncer de ovário, quando ele aparece, ele dá sintoma, ele já está numa fase inicial. Então, na verdade, eu acho que o que não se pode abrir mão é a consulta com o ginecologista anual, apesar de não ser a orientação do screening. Na consulta, o ginecologista, pelo toque, pode detectar alguma coisa. Todo ginecologista sempre pede um ultrassom todo ano, alguns pedem marcador tumoral. A solicitação do marcador tumoral não é também, não está definida como um método de screening, às vezes gera até muita confusão, porque o CA125 ele não é específico do câncer de ovário, ele pode estar aumentado em outras situações, até situações fisiológicas e benignas. Então, às vezes, a paciente tem um fator constitucional também, e tem um marcador super alto, gera um transtorno, um desgaste psicológico para a paciente, às vezes acaba parando em alguma biópsia, alguma coisa, mas, enfim, às vezes eu recebo algumas pacientes assim, já recebi muitas, acho que de todas com CA125, uma grande população, uma só realmente tinha diagnóstico de câncer. Mas isso é super discutível. Em relação ao câncer de endométrio, os fatores de risco, né? A principal, a obesidade, em comparação com as mulheres que têm um peso saudável, o câncer de endométrio é 2 vezes mais frequente em mulheres com sobrepeso e mais de 3 vezes em mulheres obesas. A idade também, idade mais avançada, pacientes que fizeram reposição hormonal, usaram anticoncepcional, menarca precoce, menopausa tardia e nulliparidade. Tamoxifeno, que é um hormônio que a gente utiliza no tratamento do câncer de mama, que bloqueia os receptores de estrogênio e progesterona, ele pode levar à proliferação endometrial, é raro, mas ele pode levar ao câncer de endométrio, diabetes tipo 2 e histórico familiar, síndrome de Lynch, que as pacientes que têm síndrome de Lynch, na verdade, têm um risco de até 70% de desenvolver neoplasia de endométrio. Então, aqui, só para a gente resumir, em relação ao que a gente pode fazer de recomendação geral, de mudança dos hábitos, né, de estilo de vida, comportamental, orientar a cessação do tabagismo, orientar ser fisicamente ativo, manter o peso saudável, ter uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos, pouca carne vermelha e processados, limitar o uso de álcool, melhor é não consumir álcool, se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, vacinar meninas e meninos contra HPV. Acho que no momento que a gente conseguir uma cobertura vacinal de 100%, a gente vai ter eu acho que sai ali o câncer de colo de útero da 3ª posição de incidência na mulher. Não se expor ao sol, para as mulheres que gostam de bronzeamento artificial, lembrar que 75% risco, né, aumenta em 75% o risco de melanoma, e realizar o screening regular para câncer de mama, colo de útero, colo retal, câncer de pulmão para quem tem história de tabagismo. Obrigada. Acho que era isso, acho que a mensagem maior é se a gente conseguir a contribuição de todas as outras especialidades no auxílio ao screening, acho que a gente vai reduzir bastante a incidência de câncer. Obrigada, Elisa, parabéns pela belíssima apresentação. Eu gostaria de abrir agora a
a conferência para os nossos presidentes, saber a opinião deles, os comentários. André, pode deixar de compartilhar a tela para a gente abrir para discussão? Dr. Félix está parabenizando também. Elisa, uma apresentação clara, singela, ao mesmo tempo cobrindo muito bem o assunto. Parabéns à nossa convidada. Obrigada. Acadêmica Alda também, dando parabéns, muito ilustrativa, ótima explanação. Queria abrir para os nossos presidentes. Obrigada. Aquiles, Hilton Koch. Bom, em nome da academia, desejo agradecer à doutora Elisa a explanação clara e assustadora, porque a gente começa a pensar que tudo que nós fazemos pode provocar câncer, e, especialmente como diabetólogo, eu começo a entender que a clínica médica é uma subespecialidade da diabetologia, porque eu aprendi aqui que também o diabetes pode ser um fator de risco para diversos cânceres e a obesidade. Muito interessante nessa apresentação, para mim, particularmente, é que quando eu comecei a tratar pacientes obesos há 52 anos atrás, a obesidade era entendida como apenas um adereço, não era nem considerada como uma coisa importante para a medicina. Só a partir dos estudos epidemiológicos é que a obesidade passou a figurar como importante. E agora eu vejo que essas considerações da doutora Elisa me fazem acreditar e entender que temos que ainda caminhar muito no sentido de controlar a obesidade. Muito obrigado, doutora Elisa. Obrigada a vocês por eu ter vindo e apresentar. Eu tentei fazer de uma forma bem resumida, assim, e não encher com muitos estudos, tudo, porque são esses dados muito conflitantes, mas a tendência é exatamente essa. E realmente, né, a obesidade é um processo multicomplexo. E para a gente, hoje, a gente está tendendo a achar que realmente é um dos principais, tirando, né, o tabagismo, mas assim, de estilo de vida, a obesidade ela tem uma parcela grande no desenvolvimento do câncer. Existe alguma classificação de índices maiores, obesidade tipo 1 ou tipo 2, com maior incidência de câncer de mama, por exemplo, ou índice de massa corpórea acima de 25, ou índice glicêmico, como o doutor Zaguri falou, que ele tem um controle maior na clínica dele? Existem alguns trabalhos referindo essa associação? O índice glicêmico que determina o sobrepeso, na verdade, o risco é aumentado. Com o índice glicêmico do obeso, realmente o risco é maior ainda. Então, assim, a gente consegue determinar isso pelos estudos. Alguns estudos, eles classificam um índice menor, outros maiores, mas, assim, acaba que o que você classificar como obesidade, o risco é bem maior. Mas o sobrepeso já aumenta o risco. Doutora Elisa, fica difícil viver. Fica. Eu fazendo a apresentação, comecei a ver assim, não faço nada disso, eu estou ficando desesperada.
Só o tabagismo, não fumo, mas a alimentação na A correria não é assim. hiperinsulinemia, que a senhora citou aí, deve ser a hiperinsulinemia encontrada em obesos, em candidatos a diabetes, e não a utilização de insulina, que é uma questão que eu sempre venho lembrando, porque a insulina não faz mal aos diabéticos. Tenho certeza que a senhora deveria estar se referindo Não, é. à É hiperinsulinemia endógena. dos obesos. Sim. Doutora Samanta, posso fazer uma pergunta? Claro, acadêmica dele. Bom, primeiramente, parabenizar a doutora Elisa por essa abrangência, de fato, assustadora para todos nós. No que diz respeito à obesidade, vou reiterar um pouco mais do que o doutor Zaguri falou. Essa é uma doença que nós estamos vendo nos últimos 20 anos crescer de uma forma assustadora e, mais do que crescer, ser de conhecimento da população. Eu trabalhei muito com os projetos de cirurgia bariátrica e quando nós começamos a fazer as reuniões de grupo, foi assim uma sensação terrível diante do volume de pacientes obesos que eram absolutamente desconhecidos da nossa área de saúde. Eles não tinham acesso a transporte, não tinham acesso a nenhum tipo de informação, eles viviam quase sempre reclusos no último quarto da casa, a cama tinha que ser de concreto para aqueles pacientes com 170, 180 quilos, enfim. Quando nós começamos a lidar com isso, tivemos algumas dificuldades com os próprios colegas, que achavam que obesidade era doença porque comia muito, ponto final, e não se podia realmente dedicar tanto estudo a eles. E, lamentavelmente, os anos estão nos mostrando que a obesidade vem na frente de muitas doenças, carregando muitas doenças. Em contrapartida, continuamos tendo um comportamento social que estimula a obesidade cada vez mais. Esses pacientes não conseguem sair de casa para comer, mas o delivery leva. Eles não conseguem se trajar de forma adequada, então eles ficam em casa e a família leva toda a sorte de suprimentos ruins. Então, a experiência da vida do obeso é uma catástrofe. A cirurgia bariátrica ajuda, mas não resolve. Ela tem uma resposta meio rápida e favorável no que tange ao diabetes, mas os obesos eles são muito mais hipertensos do que diabéticos. Então, essa classe de pessoa que, lamentavelmente, convive com a obesidade não está tendo das nossas autoridades nenhum tipo de atenção muito dirigida desde as escolinhas, desde o jardim, para tirar do estímulo do consumo dos alimentos que propiciam a obesidade. E uma vez obeso, deixar de ser obeso é dificílimo, dificílimo. Engordar é muito fácil, emagrecer é muito difícil. Reganhar peso é facílimo, perder é dificílimo. Então, é uma doença que eu acho que merece muita atenção de todas as especialidades médicas para salientar a ligação direta entre obesidade e neoplasia. Então, eu queria corroborar isso por experiências de vivência. E a segunda seria uma pergunta: com a idade, a mulher vai perdendo o tecido mamário, isso é substituído por tecido gorduroso. E, apesar disso, há uma incidência alta de câncer? Em relação à substituição pelo tecido, não. Acho que são os outros fatores mesmo, mas não pela perda do parênquima mamário, não. Ok, obrigada. Não é? Acho que Samanta pode até... Eu gostaria de tecer algumas considerações. Luiz Fernando, eu sou mastologista. Parabéns, doutora Elisa, brilhante Obrigada. aula.
e extremamente didática. Hoje eu só faço câncer de mama, e há algumas questões que eu acho que a senhora colocou muito pontualmente e de uma forma realmente extremamente didática, que infelizmente, nós estamos vivendo com um padrão de sociedade pró-oncogênico, principalmente na questão de câncer de mama, diabetes, hipertensão, a epidemia de obesidade, e aproveitar a sua experiência, uma das questões mais difíceis dos 2 serviços universitários que eu trabalho é em relação a questões de survivorship issues, né? De aspectos da sobrevivência desses pacientes, porque a multidisciplinariedade é tão grande, você tem pacientes jovens, cada vez mais. Em uma das universidades, eu tenho um ambulatório só de câncer de mama masculino, e é muito complexo, questões não só do álcool, mas também da obesidade. Queria saber como é que a senhora tem presenciado e vivido isso no seu dia a dia, porque uma coisa é a abordagem em tese terapêutica. Nesse mundo que a gente vive, infelizmente, e as diretrizes do Ministério da Saúde, infelizmente, não sei se já houve mudanças, mas não poucas vezes dá alta para os pacientes, às vezes com 5 anos. Porque eu acho isso uma temeridade, principalmente nos tumores que são luminais A e B, que têm, às vezes, recorrências 10, 15 anos. Eu sei que aqui... Exatamente. Então, hoje eu só trato de câncer de mama, e a orientação, e ainda mais num mundo como o nosso, um mundo da aparência, um mundo líquido, as pessoas acham que depois de 5 anos está tudo resolvido, e aí começa a recorrência. Queria que a senhora tecesse algumas aproveitar, e parabéns pela sua aula. Obrigada. Não, é isso mesmo. Assim, eu trabalho no INCA, agora o INCA está com uma política interna de alta dos pacientes. A gente entra no sistema, aparece lá um aviso vermelho, paciente com alta programada institucional para X. Uhum. E é muito complicado ainda mais em câncer de mama, como o senhor falou. Né? Às vezes a gente vê uma recidiva 17 anos depois. Né? Paciente que tem que ficar em controle para a vida toda. Uma vez que teve o câncer de mama, tem que ter vigilância. Em relação a esse comportamento, é muito difícil a gente, depois de terminar todo o tratamento, faz a quimioterapia, faz a radioterapia, fica em hormonioterapia 5 ou 10 anos, né? E esses pacientes, para eles adotarem esses comportamentos, a gente fala, olha, precisa emagrecer, mas não adianta a gente falar, né? Não adianta a gente falar, tem que ter uma política, ou se for no SUS, como a gente trabalha, tem que ter uma coisa que envolva isso. Você não pode simplesmente... A gente sabe que é difícil não comer, né? Eu mesmo, é difícil ter esse controle. Então, tem que ter uma assessoria, uma equipe multidisciplinar junto para abraçar esse paciente e levar isso adiante, senão é impossível. Há um tempo atrás, eu fiquei na chefia lá do HC2 e a gente fez várias reuniões com o pessoal do NERJ, e a insistência era de tirar os pacientes mesmo da clínica oncológica e retornar para a atenção básica. O paciente completou o tratamento, não vai voltar nem para a mastologia do INCA, vai sair do INCA e vai voltar para a clínica de família para fazer o acompanhamento lá. Não vai dar certo, né? Esse paciente vai ficar aí abandonado, e aí quando você vai perder o controle e a chance de repente, numa recidiva, tratar precocemente. Exatamente, porque o que eu percebo, e é muito complicado, e eu sou da UERJ, sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho esse meu programa de câncer de mama em homem. O que eu acho que é muito complicado, e a senhora deve perceber isso, quando a gente fala no sistema político de saúde, né, atenção primária, eu tenho um caso, infelizmente faleceu, de um câncer localmente avançado de homem, que chegou já com o grave size do Heigas, com automastectomia. Então, quer dizer,
é muito complexo, porque são pessoas que estão no sistema e, às vezes, e aí eu tento sempre nas duas universidades jogar para os alunos e para os residentes o seguinte: homem tem câncer, mulher tem câncer, mas é raro. Então, quer dizer, há sempre essa questão do Outubro Rosa. Nós, hoje, da Sociedade Brasileira de Mastologia, estamos mudando um pouco isso, porque é 1%, mas homem também tem câncer. Então, quer dizer, existe também uma cultura, infelizmente, num país como o nosso, de que, não, se esse homem está tendo câncer é porque esse cara é um travesti, esse cara é um homossexual. Quer dizer, até isso vamos dizer assim, em relação ao homem, vamos dizer assim, uma discriminação. É muito triste, porque a senhora deve perceber isso no seu dia a dia, né? Principalmente na câncer ginecológico, é a vulva, que às vezes chega com aqueles cânceres de vulva avançados, porque as senhoras a gente não vão mais ao ginecologista. Mas o que eu tento mais é jogar a semente da questão do câncer de mama, que o homem não faz rastreio, a mulher tem que fazer. Nós da SPM, como a senhora colocou muito bem, a partir de 40 anos. Ministério da Saúde, eu entendo que é um rastreio populacional, 50 anos, mas eu acho temeroso, porque cada vez mais nós temos casos com câncer de mama abaixo de 40 anos. Cada vez mais. Né? Cada vez mais. E as políticas não são essa. Então, quer dizer, nós estamos numa transição populacional demográfica, infelizmente, que cada vez mais o câncer de mama era o que era a obstetrícia do século passado, com as famílias com 4, 5 filhos. Hoje em dia, as mulheres estão tendo câncer de mama, deixando para ter o primeiro filho, às vezes, aos 40 anos. Então, né? Mas parabéns, desculpa se eu falei um pouco, porque é da minha área e não poderia deixar de... E o câncer de ovário, que é um câncer seríssimo também, que você não tem rastreio para ele, não é verdade? Não tem rastreio. Ninguém sabe o que faz, né? E difícil, né? Não, o que eu acho que é mais aterrorizante é que nas duas universidades e no Pedro Ernesto, nós somos um centro universitário de controle de câncer, temos radioterapia, tem todas aquelas questões que vocês têm no INCA, mas nós, pelo sistema, nós não temos como dar prioridade, tem que voltar o paciente para a radioterapia. Quer dizer, é muito complicado. Mas o que nós temos percebido de câncer avançado, ovário, colo do útero, é inacreditável no nosso dia a dia. A gente também aumentou muito. Não é verdade? Lá no INCA, quase assim, chegou a um ponto das especialidades cirúrgicas ficarem vazias, as enfermarias, porque chegava avançado. Né? E lotou aqui, né, o serviço de oncologia para realizar a quimioterapia e a rádio. Exatamente. O HC4 não tem nem vaga, quase. Não tem mais vaga, exatamente isso. Olha, parabéns outra vez, é um prazer conhecê-la. Obrigada, prazer igualmente. Eu fico muito grata a todos vocês, acadêmicos, por me dar essa oportunidade. Posso falar? Para Samanta, posso comentar? Claro, presidente. Doutora Elisa, eu estou aqui pensando na obesidade, que isso foi o meu dia a dia durante a vida inteira. Tratei inúmeros pacientes obesos, perdi a conta. Hoje, no país, seguramente nós temos muito mais de 50% de obesos ou pessoas acima do peso teórico, enfim, pessoas que devem ter algum grau de possibilidade de desenvolver câncer. Mas a coisa mais difícil da minha especialidade é mudar hábitos. E isso a sociedade e a medicina está perdendo. Agora tem surgido um ou outro medicamento que pode ter um efeito mais importante ajudando a redução do peso, mas os resultados são transitórios, o preço desses medicamentos é absolutamente impossível e o que se vê é a cada dia aumentar o número de obesos. Então, se o Ministério ou o Instituto do Câncer fizesse uma frente ampla para abordar essa questão de uma maneira mais objetiva, porque
Enfim, nós, na Sociedade de Diabetes, conseguimos reverter a visão do tratamento do diabetes, que tratar já é fazer prevenção, mas não com a obesidade. A obesidade continua como uma coisa periférica. Eu ouço cada vez mais se referir à obesidade como um problema grave. A solução, enfim, que mais efetiva para a grande obesidade é a cirurgia, mas o resto não. Doutora, a senhora me deixou absolutamente preocupado com tudo. Eu acho que eu estou fazendo, ou fiz na minha vida, um monte de coisa errada. Então, agora é esperar o resultado. Muito obrigado mais uma vez. A senhora conseguiu me mobilizar. Obrigada, senhor. Mas não era para assustar, né? Na verdade. Não era mulher. O presidente Zagori, uma das maiores dificuldades que nós temos nas duas universidades, lá na Unirio e na UERJ, é exatamente com um dos aspectos da oncologia cada vez mais presente, que foi uma mudança do paradigma nos últimos anos, que é as questões de sobrevivência, o termo em inglês, o brasileiro eu não gosto muito desse termo, mas o survivorship, que é o seguinte, é de você tentar colocar alterações no estilo de vida desses pacientes, porque é uma questão que é tão enraizada. Então, o senhor percebe uma coisa, como são os dois Brasis. O Romário, né, que está no 1% de riqueza, fez uma cirurgia bariátrica, ele não era nem obeso, e resolveu o diabetes dele. Então, a acadêmica Daisy viu essa questão, é um problema seríssimo, porque a gente acaba enxugando o gelo, porque, na verdade, a questão da obesidade para, ainda mais alguns tipos de cânceres de mama, e câncer também, às vezes, de endométrio, é uma coisa seríssima. Então, e cada vez mais, eu falo para os meus alunos, uma das especialidades do século XXI é a questão da oncologia e oncologia mamária, porque cada vez mais vai ter, presidente. Porque, infelizmente, a demografia brasileira é essa, infelizmente. Não, é muito, no consultório também, eu acho que é muito difícil uma pessoa que não tem um conhecimento de nada entender que a obesidade, algum hábito de vida, vai levar a esse tipo de doença, né? Acho que é difícil na cabeça deles entenderem isso. E se a gente for pensar que a obesidade está relacionada a um desenvolvimento a um risco maior, a gente já podia tirar, né, vários diagnósticos daí, né? Não precisava tanta gente estar doente. E depois de doente, o problema da obesidade também está na recidiva, né? Tem estudo mostrando que câncer de mama mesmo, que a obesidade leva a recidiva, pode levar, né? Mas levar um risco maior de recidiva, de doença. Então, a pessoa já teve e ainda se conscientizar que a doença pode voltar. Eu sempre tento falar, mas é muito complicado. Se não tiver um apoio, as pessoas no serviço público, então, as pessoas não têm dinheiro nem para ir trabalhar, para se tratar. É verdade. Quimioterapia, às vezes, está no dia da paciente fazer quimioterapia, ela falta porque não tem dinheiro. E, às vezes, não consegue o passe, né? É muito complicado. Muito. A senhora está de parabéns, foi uma belíssima aula. Obrigada. Alguém mais gostaria de comentar, discutir, dizer a sua experiência pessoal? Nossa secretária Selma. Já falei muito, mas não resisto. Doutora, a senhora já pensou no preço da alimentação de uma pessoa obesa, se ela tiver que comer esses legumes todos que a senhora falou aí, organizar a sua alimentação de acordo com que uma dieta
balanceada, o preço disso é muito alto. É muito mais barato comer hidrato de carbono, açúcar, enfim. É uma questão social. É difícil de explicar isso. Quando eu comecei a trabalhar com programas de educação para pacientes diabéticos, eu não conseguia nem convencer o diretor do meu hospital, que era um homem voltado para o tratamento do diabetes, de que nós deveríamos ter um setor de educação e que isso era muito mais barato, a gente conseguiria muito resultado com isso. Tentar convencer os planos de saúde a pagarem por esses tratamentos de obesos em sistema com vários profissionais, isso também é impossível. Eles não entendem. Eu realmente acho que nós não vamos vencer essa guerra. Sinto muito. Será uma coisa absolutamente pessoal. Alguns vão aderir e conseguir se cuidar no setor, pelo menos nessa parte de alimentação e obesidade. As outras coisas que a senhora citou são mais ou menos controláveis. É possível que alguém pare de fumar, é possível que alguém faça exercício, mas que pare de comer, isso é difícil. Eu achei interessante também sobre a suplementação na exposição da doutora Elisa, porque existe uma tendência, né, acadêmico e presidente Zaguri, das pessoas exacerbarem o uso de vitaminas, magnésio, fósforo, cálcio, enfim. Existe uma exacerbação de suplementos ômega 3 e, na verdade, a gente não tem nada comprovado cientificamente que colabore, que o uso desses suplementos todos promovam uma diminuição de câncer. Doutora Samantha, existem até trabalhos ao contrário, né, mostrando que a suplementação com vitamina E, com várias vitaminas, aí tem trabalhos mostrando ao contrário, que isso é prejudicial e não benéfico. Essa questão é uma questão muito delicada e realmente eu acho que aí envolve uma questão financeira, porque existem mais pessoas e empresas voltadas para fazer as pessoas comerem e também tomarem vitaminas do que para não comerem. Basta observar na televisão os anúncios, você vai ver anúncios de comida, de coisas, mas não vê o contrário. Agora tem aparecido, as sociedades médicas têm entrado um pouco nessa questão e têm procurado mostrar as vantagens de se manter o peso, enfim, até a estética tem contribuído com isso. Mas é muito difícil. Eu acho que é uma das coisas em que a medicina e a sociedade vai perder. Não vamos conseguir controlar essa epidemia de obesidade. Presidente Zaguri, aproveitando a sua fala, o que eu acho que é uma das questões mais complexas é que a multidisciplinariedade da questão, não só da oncologia, mas do diabetes, e o senhor deve perceber na sua vasta experiência, como outros brilhantes acadêmicos aqui presentes, é que não poucas vezes eu vejo pessoas de classe média com um conceito com um analfabetismo nutricional, que não comem uma dieta adequada. É impressionante. Analfabetismo funcional mesmo, com hábitos de vida, em que você vê que tem pessoas que não comem uma salada, não comem nenhum tipo de fruta. É inacreditável. E eu não estou falando que a gente acha também, e aí vamos dizer assim, o grande fosso que existe na nossa sociedade, do Brasil, dos consultórios privados e de convênio, e o SUS. Mas mesmo nesses consultórios,
você percebe também pessoas do ponto de vista nutricional, com hábitos alimentares péssimos, você não acha? Meu amigo, tenho que concordar com você, mas é muito difícil. Duvido que aqui nessa sala as pessoas possam dizer que têm hábitos alimentares saudabilíssimos. Não tem. Ninguém, todos estão sobrepeso. A começar Enfim, por mim, por esse falando. Volto a dizer que a doutora Elisa é extremamente competente e é tão competente que me deixou assustadíssimo. Mas eu agradeço a advertência. Não era intenção. A intenção é a gente falar sobre prevenção, que eu acho que assim, eu acho que tem muitos interesses, eu acho que não deixam a prevenção ir adiante, sabe? Eu tô no HC2 é o INCA de tratamento de tumores ginecológicos. A gente há pouco tempo tem um medicamento que aumenta 5 meses de sobrevida no câncer de colo de útero avançado, né? Aumenta a sobrevida. Então, na época que eu estava na chefia, o laboratório desse medicamento ficava em cima, né, para tentar padronizar o medicamento no INCA, mas assim, isso não faz sentido, você falar em saúde pública, um medicamento que não é ótimo, com certeza, para quem tem a doença. Em estágio avançado, você vai aumentar a sobrevida, ótimo, ok. Só que não é o foco não tem que ser esse, o foco tem que ser falar em prevenção, saúde básica. Por que não tentam fazer uma cobertura vacinal, né, para as crianças, né, na vacinação contra HPV? A gente ia reduzir muito, ia ser muito menos gasto do que tentar, no futuro, quando a pessoa tiver uma doença avançada, colocar esse medicamento em larga escala, né? Assim, são coisas que não fazem muito sentido. Então, assim, acho que a prevenção não é o foco, né? Não é o foco, não é o interesse. Como vitaminas, suplementos, também tem uma forte influência, né, dos laboratórios, né, em cima disso. Então, é complicado. Infelizmente, é o business of medicine. Olaparib, 30 comprimidos, R$15 mil por mês. Quem é que vai ter dinheiro para isso? Não tem. É a grande hipocrisia. Eu acho que realmente nós estamos precisando que haja por parte do governo vontade de atuar em cima da obesidade. Nós temos leis que pegam. A lei contra o fumo veio e ficou. Hoje você tem restrições, as pessoas se sentem incomodadas se alguém está burlando essas normas, ou seja, é uma lei que veio e ficou. Eu não sei lhe dizer o impacto sobre o câncer de pulmão, o que isso de fato repercutiu, mas é uma lei que veio e ficou. Doutora Deise, só houve uma modificação e um trabalho realmente contra o fumo quando nos Estados Unidos eles comprovaram que eles gastavam mais com a doença que o fumo provocava do que arrecadando impostos da venda de cigarros. Tem até um filme, eu não consegui me lembrar o nome, muito interessante sobre isso. É uma disputa sobre esses dois lados. Na verdade, mas quando houve a consciência do governo de que realmente a arrecadação era muito menor com os cigarros do que eles tinham que gastar com o tratamento das doenças. Então, aí mudou. Aí a lei pegou. Vamos ver para onde vai isso. Bom, eu vou pedir licença a todos, eu agradeço muito. Me perdoem aqui a minha falação. Doutora Elisa, especialmente, peço desculpas e agradeço. Vou ter que me retirar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Imagina. Boa noite. Boa noite. Acho que o acadêmico Geller quer falar. Acadêmico Geller, seu microfone está desligado. Obrigado, Luiz Fernando. A obesidade é pró-inflamatória e as doenças alérgicas são doenças inflamatórias. Está já estabelecido há algum tempo que os pacientes obesos asmáticos
tem pior prognóstico. Então, a obesidade na asma brônquica é um fator de risco para a morbimortalidade. Gasta-se muito com as doenças relacionadas à obesidade, em todos os aspectos, afora o absenteísmo, que os pacientes não conseguem cumprir as suas atividades laborativas. Mas, apesar de todo esse reconhecimento, a indústria alimentícia realmente força a barra. Força a barra no teor calórico, força a barra na propaganda, força a barra na quantidade, né? Você vai comprar um sanduíche, aí está lá, se comprar 2, paga só mais 10%. Enfim, você continua sendo empurrado goela abaixo para consumir mais. E não há desconhecimento, na grande maioria, de que esta é uma grave doença, com todas as suas repercussões físicas, com todas as suas repercussões emocionais, com todas as suas repercussões de estar dentro de uma sociedade, você é, de fato, crivado de críticas, né? Mas, mesmo assim, as pessoas continuam obesas e a indústria alimentícia não toma uma posição. O governo impõe, tem que botar no rótulo, ninguém enxerga o que está escrito no rótulo, não há como enxergar. Então, fala-se muito em alimentos processados. Tá bem, então, no dia de hoje, o que eu vou comer não processado? Tá? Você hoje não tem pessoas para lhe ajudar em casa a fazer comida, você acaba ligando para o restaurante e mandando vir. Essa, lamentavelmente, ainda é a realidade e vamos morrer de obesidade com doenças desse tipo, reações inflamatórias graves. Se agrava, você tem que fazer um tratamento cirúrgico de urgência. Se é um obeso, o risco aumenta enormemente. E todas as razões ligadas à repercussão da obesidade. Então, eu acho que nós vamos continuar obesos porque não há vontade política de coibir isso. Obrigada. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar? Acadêmico e presidente Hilton. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Elisa. Por Elisa, eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer durante 42 anos. E 30 anos atrás fiz as campanhas do tabagismo com o Ziraldo, da Mama com a Cássia Kiss, e tiveram as repercussões que tiveram e foram importantes na época, né? Então, assim, eu acho que a campanha ela funciona um tempo, depois as pessoas vão deixando, e hoje o foco maior foi a obesidade. Então, doutora Deise, uma querida amiga, muito bom de ter ouvido, eu acho que eu vou fazer a minha lipo, apesar de eu ter emagrecido durante esse período 8 quilos. Só que o raio do meu marca-passo, que eu coloquei aí há 6 meses, ele está dando um tilt, entendeu? Então, eu vou ter que fazer de novo. Então, eu tenho que emagrecer mais um pouco para ver se ele resolve. Não é? E queria, então, também agradecer por ter organizado esses eventos. O outro também foi maravilhoso. E é um prazer, um orgulho de estar participando dessa academia. O Mário é um dos gênios aqui do nosso grupo de academia, é um cientista, uma pessoa que está sempre presente. Estou vendo aqui mais algumas pessoas que estão aqui. O rapaz é um cientista e que todos, então, eu queria deixar um abraço saudoso. Claro, que a gente está... Vocês vão me ver mais magro, próxima vez que vão me ver. O smoke vai fechar melhor. Não é? Mas ainda sonho, e talvez, em fazer a lipo para ficar com aquele abdômen assim. Com 77 anos, talvez não precise mais, né? Tá bom? Um beijo para todos e muito obrigado, doutora Elise, Samanta querida, um beijo para você também, Luiz Fernando, um abraço. Um grande abraço, professor. Verinha, o Paulo, todo mundo que está aí, a dona Verônica, que
A melhor secretária que pode ter em qualquer academia do planeta é a dona Verônica. Então, eu queria deixar um beijo para ela também e para todos os demais. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Bom, agradeço a colaboração de todos, a participação, e damos, então, por encerrada a sessão. Obrigada. Boa noite, parabéns. Beijo para todos.